Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Aeropod. Eu sou o André e é a primeira vez que vou estar a apresentar um episódio. Connosco temos a protagonista de hoje, Rafaela Seguro, que estudou Engenharia Aeroespacial aqui no Técnico e que, como poderão ver, tem um percurso bastante interessante até à data de hoje, em que se encontra atualmente a trabalhar na Critical Software. Desde já agradecer-te, Rafaela, por teres aceitado o convite. Obrigada eu por me e começar com a pergunta habitual: porquê a Engenharia Aeroespacial no Técnico? Ok, então eu sinto que desde que tinha para aí 12, 13 anos já tinha assim algum interesse pelo espaço. Eu lembro-me de chegar a dizer que queria ir para a astrofísica. Eu acho que ainda não sabia muito bem o que é que isso implicava, e depois também tive ali uns anos que achava que queria ser médica. E mesmo quando queria ser médica pensava, até na NASA eles devem precisar de médicos para ver se os astronautas podem ir e assim. Então sinto que sempre tive assim esse pequeno interesse, e depois quando comecei a pensar em ir para a engenharia, senti uma grande dificuldade em perceber o que é que cada engenharia fazia. Tentava olhar para as cadeiras, tentava perguntar a pessoas, mas depois era confuso perceber o que é que se podia mesmo fazer com aquilo. E a Aero começou-me a atrair porque parecia interessante, as cadeiras pareciam interessantes e era um bocadinho uma mistura de engenharias, e então sentia que não ia ter logo que escolher assim tão cedo. E por acaso depois, em termos de média acabou por correr melhor do que eu estava à espera, então foi mesmo a oportunidade ideal e acabei por concorrer à Aero. E eu a pensar que ia gostar mais de espaço, acabei a gostar mais da parte da aviação, mas pronto, isso também só descobri depois, já está dentro do curso. Muito bem, muito bem. Fala-nos então um pouco sobre o que mais gostaste ao longo do curso. Ok, acho que podia falar aqui de cadeiras e quais foram as cadeiras que eu gostei mais, mas acho que mesmo o que eu levo mais do curso foi mesmo as pessoas e o sentido de comunidade que existe em Aero. Desde que eu entrei, senti sempre que havia imensa interajuda entre as pessoas, e vir para a faculdade é sempre um passinho um bocadinho assustador e sabes que vais ter que conhecer pessoas novas, estar num ambiente completamente novo, e eu acho que nunca me senti tão integrada como me senti quando cheguei à Aero. Por isso tornou tudo muito menos assustador e acho que isso é a parte que eu gostei mais. Mas pronto, depois em termos de cadeiras também gostei de tudo o que tiver mais para o lado da aviónica, que foi o que eu acabei por ir no mestrado. Certo. E como é que foi conciliar o curso com a tua posição de delegada? Tu foste delegada de curso, posteriormente também foste membro efetivo do Conselho Pedagógico e ainda foste presidente do Conselho da Comissão de Praxe da Aero. Como é que foi conciliar isso tudo? Ok, então, eu fui delegada desde o primeiro ano até ao quarto ano, e em termos de tempo eu não sinto que me tirasse assim tanto tempo, ou seja, não era assim tão difícil conciliar com a parte de estudos, porque as atividades que eu tinha eram mais pontuais. Em termos de conselho pedagógico já tinha um bocadinho mais de trabalho, até porque eu estive lá mais a sério no primeiro semestre do novo modelo de ensino, então havia mais reuniões, mais coisas para certificar que estava a correr tudo bem, então acabava por tirar um bocadinho mais tempo, mas nos dois eu sinto que o que ocupava mais era em termos de espaço mental, porque até podia não ocupar assim tanto tempo, mas tinha sempre alguma mensagem, algum mail para responder, alguma coisinha, e se corresse alguma coisa mal ou se houvesse algum problema, eu ficava a pensar naquilo durante muito tempo, não era só naquele momento, então não foi propriamente difícil de conciliar em termos de tempo, mas foi uma altura, sim, foi assim, um stress acrescido do que se não tivesse tido. Mas eu gostei imenso da experiência dos dois e ganhei algumas competências ainda e conheci imensas pessoas por causa disso. Em termos da comissão de praxe, não era um trabalho que eu tivesse a fazer sozinha. Eu fui presidente um ano, mas também estive lá desde o meu segundo ano até ao quinto ano, e nós somos 13, por isso o trabalho é sempre dividido por todos, e nós também tentamos sempre que a praxe seja em alturas que não sejam muito mais para ninguém ao longo do semestre, por isso acaba por também não ser muito mal para nós. E acho que
aí era mais porque tinha ajuda de outros e se não pudesse mesmo havia alguém que assumia. Uhum. Pertences também ao Aerotec, que é o núcleo de estudantes de Engenharia Aeroespacial do Técnico. O que é que te motivou de início a entrar no Aerotec? Bem, eu já tinha ouvido falar, ainda sequer de entrar em Aero, acho que foi numa visita de estudo que eu fiz cá com a escola, e eu já tinha ouvido falar do Air Cargo Challenge. E na altura achei um projeto super interessante, e o facto de ir a uma competição europeia e estar a construir um avião de propósito para isso, então eu desde o início que disse que queria ir para o Air Cargo Challenge. E até havia alguns projetos, na altura já havia o AV, que agora juntaram-se ao Atlas, e se calhar esse até era mais virado para os meus interesses em termos académicos, mas o ACC, pronto, sempre me chamou mais, então entrei no meu segundo ano e fui para o ACC, que depois mudou para o Liceu Air Team, e entrei na altura para a equipa de eletrónica, que era uma equipa nova, que foi criada nesse ano, e pronto, foi por aí. E chegaste até team leader, não é verdade, dessa equipa? Sim, nós, pronto, como eu disse, a equipa foi criada e nós ao início éramos só 3 e pronto, no meu primeiro semestre aprendi imenso, o nosso team leader era incrível e nós ainda fizemos umas quantas coisas e foi muito giro, mas depois, segundo semestre, foi a altura da pandemia e o nosso team leader teve que sair, entretanto também entraram pessoas novas e eu acabei por ser quem lá estava há mais tempo e então por isso é que fiquei a team leader, mas na realidade eu sinto que tive sorte com as pessoas que entraram também e éramos uma equipa e toda a gente ajudava um bocadinho porque sabíamos todos a mesma quantidade de coisas, o mesmo nível, e pronto, acho que também tive sorte com isso. Muito bem, e consegues enumerar uma ou duas características que sentes que te ajudou a desenvolver e dizer também às pessoas que nos estão a ouvir qual é que é a mais-valia de integrar um núcleo deste tipo durante o curso? Ok, eu sinto que pronto, a mais-valia assim, mais óbvia é mesmo a parte prática. Eu ainda aprendi algumas competências, aprendi a soldar, por exemplo, e depois, como eu tive, no ano em que eu tive, nós tivemos um flight test, então na altura de preparação estive a ajudar também na construção da aeronave em si, desde a equipa de Cargo Bay, por isso também aprendi um bocadinho desse lado que não é tanto a minha área e foi muito interessante. E depois também eu acho que uma grande mais-valia de participar logo nestes projetos é que vai-se aprendendo a parte de todo o procedimento de trabalhar numa equipa grande e também acabamos logo por apanhar alguns defeitos nossos ou algumas características menos boas que íamos ter que tentar trabalhar nelas quando chegássemos ao mundo de trabalho. Por exemplo, eu acho que comecei logo a aprender um bocadinho a deixar de ter medo de pedir ajuda quando precisava. E se calhar se não tivesse ido para esse projeto ou mesmo nas outras atividades em que tive, isso tinha-se prolongado mais tempo e agora era mais difícil estar a corrigir isso. Boa. Tu fizeste também Erasmus em Itália. Porquê que dirias que escolheste Itália e o Politécnico de Turim para fazeres o teu Erasmus? Pronto, eu já sabia que queria ir de Erasmus desde um bocadinho antes de entrar também, e eu sabia que queria ficar na Europa, que não queria ir para muito longe, porque já ia ser uma experiência grande sair de casa, sair do país, e então queria ficar por aqui. E depois comecei a ver os países que havia disponíveis e os países que me atraíam mais em termos de ir visitar também era a Itália ou a Alemanha, e na altura ainda cheguei a ir a 2 sessões de mobilidade para tentar perceber um bocadinho a experiência das pessoas e tive assim uma listinha de universidades que me chamou a atenção e depois quando estava na altura de escolher eu mandei mensagem a pessoas que tivessem ido para essas faculdades e que fossem da aviónica, porque o problema de muitas universidades de Erasmus com acordo com a Aero é que se calhar só tem mais cadeiras de aeronaves ou de espaço e quem for da aviónica acaba a ter que fazer cadeiras que se calhar não lhe interessam tanto para o seu currículo e na altura as faculdades na Alemanha que me atraíam havia poucas cadeiras em inglês e eu e alemão não ia correr bem, por isso acabei por escolher Turim e foi uma ótima escolha. Não me arrependo de modo nenhum e pronto, acabei também a ter aulas em italiano, mas sempre é um bocadinho mais fácil. Certo. E fala-nos um pouco dos desafios que tiveste de enfrentar
tanto a nível académico como a nível pessoal, durante o Erasmus? Ok, pronto, a nível académico, talvez ter que fazer trabalhos de grupo com pessoas que não conhecia mesmo, conheci lá e eram de vários países, e também não ter o apoio que se tem aqui no técnico de pessoas que conhecemos que estão a fazer as mesmas cadeiras e dá para partilhar ideias, dá para estudar juntos. Lá não tinha tanto isso. E também acho que o meu maior desafio a nível académico foi mesmo fazer um exame inteiro em italiano. Eram escolhas múltiplas, mas eu estava à espera que fosse em inglês porque os materiais de estudo eram em inglês, e depois descobrimos mesmo perto do exame que ia ser em italiano, o que foi um desafio, mas deu para fazer. E depois, a nível pessoal, eu acho que foi a experiência toda em si. Acho que na altura não senti tanto, porque estava só a seguir os passos. Era comprar o bilhete de avião, arranjar estadia, ir para fora, e depois, chegando lá, imensas atividades. É só ir às atividades, conhecer pessoas. Mas, voltando para cá e olhando para trás, eu sinto que ainda cresci um bocadinho, e então é em si um desafio. E pronto, foi uma experiência incrível, e é mesmo muito, muito fácil conhecer pessoas em Erasmus. Eu acho que outro desafio podia ser decorar o nome de toda a gente que conhece em Erasmus. Mas sim, foi um bom desafio. Boa. Pronto. Fizeste o mestrado em aviónica aqui no técnico e fizeste a tese no Canadá. Fala-nos um pouco sobre o tema da tua tese e sobre como foi a escolha desse tema também. Ok, então eu fiz a minha tese no segundo semestre do quinto ano, e na altura ainda não fiz o projeto de tese, que agora já há muita gente que faz, e então eu comecei a pensar no tema no primeiro semestre, e ainda falei com um professor que trabalhava mais ou menos na área que eu queria, que era mais alguma coisa que envolvesse programação ou controle, mas depois acabei por não ficar com nada do que ele tinha, e então esperei pelos temas que são sempre publicados no Fênix, que há uma lista que os professores publicam, e comecei a ver quais é que, pronto, me interessavam em termos de tema, e o que me interessava mais, por acaso, era um que era no Canadá, porque o professor Sulman todos os anos propõe assim alguns temas que são feitos na Universidade de Vitória, porque ele tem lá um centro de investigação de aeroespacial, e pronto, o tema que me interessava mais era mesmo um que ele tinha proposto, porque ia ser mais como eu queria, pronto, a programação, mas ainda virada a aviões. Também havia outro tema que me interessava e cheguei a falar, porque esse era cá em Lisboa e eu não estava a planear sair outra vez, como já tinha saído de Erasmus e se calhar ia querer sair para trabalhar fora. Estava a planear acabar assim o meu mestrado aqui, ficar um aninho em Lisboa e depois logo via, e então ir para o Canadá parecia-me assim um desafio grande, mas toda a gente me dizia, mas experimenta na mesma e vai ser uma aventura boa, e na realidade aquilo era mesmo o tema que mais me interessava, e eu até já tinha ouvido falar disso, de que havia pessoal todos os anos a ir para o Canadá, e achava super interessante. Então acabei a falar com a professora na mesma, e o professor falou comigo como se já tivesse decidido que eu ia, então isso fez-me mesmo, pronto, tomar a decisão final. Eu saí do gabinete dele, liguei à minha mãe, pronto, olha, vou para o Canadá, e eu decidi isto em janeiro, pronto, e depois fui em março. Não, desculpa, eu era para ir a março, fui só em maio, porque ainda tinha uma cadeira do primeiro quarter, do segundo semestre. Quanto ao tema em si, eu pude escolher um bocadinho o que é que queria fazer. Foi planeamento de trajetórias de aeronaves, e depois o que fazer mesmo e que algoritmo usar fui eu que escolhi. Acabei por fazer um de aprendizagem por reforço, porque tinha tido uma cadeira disso e pus-me a pesquisar e era uma coisa que estava a começar a ser usada. E pronto, foi super interessante. Acho que isso foi uma das mais-valias. Foi um bocadinho complicado, mas isso faz parte. Muito bem. Já agora um conselho para quem esteja ou vá elaborar a tese? Assim, acho que a tese é sempre uma coisa um bocadinho assustadora. Pelo menos para mim sempre foi. Desde que entrei no curso, achava que a tese ia ser um bocadinho assustadora. Enquanto a estava a fazer, continuei a achá-la um bocadinho assustadora. Mas é normal, e acho que o importante é escolherem alguma coisa que gostem e que vos interessa, porque vão ter que pesquisar muito sobre aquilo e estar a olhar para aquilo ainda durante alguns meses, e depois, se possível, arranjarem ou o vosso orientador ou um segundo orientador, ou mesmo alguém que vos possa ajudar, que perceba um bocadinho da área, porque vai haver alturas em que vocês estão perdidos e é sempre bom ter alguém com quem discutir ideias.
E depois também tentarem se lembrar que o importante às vezes é terem um resultado, mesmo que não seja o resultado perfeito que vocês imaginavam no início, o importante é mesmo ter um resultado e apresentar a vossa pesquisa, o vosso trabalho e conclusões. Boa. Tu fizeste um estágio de verão na Critical Software, empresa onde trabalhas atualmente. Explica-nos como é que foi esse processo, desde o envio do teu CV, recrutamento. Pronto, então eu acabei por entregar a tese em abril. E depois eu queria tirar um bocadinho de férias também, porque a gente dizia aproveita agora que acabaste o curso, não começas já a trabalhar, e também fiquei com a ideia de começar a trabalhar em setembro. Só que depois passaram alguns meses e eu comecei a sentir-me assim um pouco produtiva e decidi pensar em coisas que podia fazer durante o verão. E eu durante o curso acabei por nunca fazer nenhum estágio. Tinha sempre alguma coisa a acontecer no verão, ou às vezes só estava cansada do ano e não queria ainda estar a fazer um estágio, então achei, olha, agora até era uma boa altura, e comecei a ver, e uma das empresas que eu estava interessada mesmo para trabalhar era a Critical Software, e eles tinham vagas abertas para um summer camp, que durava um mês, e então era o perfeito para ir conhecer a empresa um bocadinho, ganhar alguma experiência diferente e pronto, ocupar ali um mês do meu verão. Foi só candidatar-me, enviar o CV, depois tive uma mini entrevista, ainda tive um desafio que tinha que fazer e pronto, depois acabei por entrar. Sentiste que te ajudou na adaptação ao mercado de trabalho e na aquisição de conhecimento na área também? Pronto, para mim, como eu comecei logo a trabalhar a seguir, já tinha acabado o curso, penso que é um bocadinho diferente. Acho que para mim foi bom para conhecer o ambiente da empresa em si, e ver se era um sítio que eu gostaria de trabalhar ou não. E mesmo assim ainda consegui aprender algumas coisas e a perceber-me que pronto, eu tinha noção que me iam faltar bases de software indo para uma empresa de software e não vindo de um curso de informática, por isso ainda aprendi uma coisa ou outra a trabalhar nos projetos que eles nos davam, mas para alguém que ainda esteja a fazer o curso, acho que é sempre uma mais-valia perceberem mais ou menos o que é que se faz numa empresa e que tipos de trabalhos é que existem numa empresa. Por exemplo, se ainda tiverem cadeiras opcionais que possam escolher ou assim, podem logo tentar, se calhar eu estou mais interessado nesta área, se calhar escolho logo uma cadeira daqui para aprender isto e estas competências também são importantes, se calhar tento aprender mais um bocadinho disto ou tentar ir para um projeto mais relacionado com isso para aprender. Acho que é sempre uma mais-valia, se tiverem tempo, claro, e disponibilidade. Certo. Podes-nos falar da função que desempenhas atualmente dentro da empresa? Sim, então eu depois fiz o estágio de verão, depois candidatei-me para ficar porque gostei imenso de lá estar, e atualmente sou engenheira de software júnior, estou lá há 3 meses e eles, como o nome indica, eles trabalham com sistemas críticos, por isso tanto a parte da aviação como espaço, carros, comboios, finanças, sistemas médicos, têm várias áreas. Eu pedi para ficar na parte da aviação e eles tinham uma vaga, consegui, e em específico eu trabalho em sistemas aviónicos, mais na parte de software embebido. Boa. Qual é que achas que foi o maior desafio que tiveste na transição da tua vida académica para a vida profissional e se sentes que o técnico te preparou bem? Sinto que o meu maior desafio foi mesmo ter que aceitar que havia muita coisa que eu não ia saber ao início e que é perfeitamente normal. Foi mesmo falar com outras pessoas e perceber, ok, está toda a gente um bocadinho perdida, não sou só eu. E vai ser sempre assim, o curso nunca vos vai preparar a 100%, nunca vos vai ensinar tudo. E também tinha sempre aquele medo de... Passava um semestre e eu pensava, eu já não lembro do que é que eu aprendi naquela cadeira. Se me perguntassem agora alguma coisa, eu não sei se ia saber. Mas a verdade é que o técnico prepara-nos melhor do que parece na altura, porque o objetivo não é vocês saírem do curso a saber fazer tudo e a lembrarem-se de tudo o que aprenderam. Simplesmente, se tiverem que voltar a aprender aquilo, se tiverem que aplicar aquilo, vai ser muito mais fácil estudar de novo, porque já viram antes e já conseguiram perceber antes. E também sinto que eu acabei o curso com uma capacidade de aprendizagem muito maior do que quando entrei e um raciocínio completamente diferente e também com uma capacidade de desenrasque, que é, se eu não souber fazer, é muito mais fácil ir procurar e aprender sozinha. E pronto, é isso. Se tiver que reaprender alguma coisa que já soube fazer, também é muito mais fácil. E também sinto que
Por exemplo, olhando agora para coisas de primeiro e segundo ano que na altura me pareciam super complexas e que ainda me parecem, mas que na altura eu achava que nunca vou conseguir perceber isto, e agora se calhar faz um bocadinho mais de sentido, porque a tua forma de pensar acaba por mudar ao longo do curso. Muito bem. Tens assim algum conselho que gostasses de dar a quem está a tirar o curso ou a alguém que se queira candidatar para vir para cá? Ok, acho que isso são conselhos um bocadinho diferentes. Para quem se quiser candidatar, acho que é tentarem olhar para as cadeiras que vão ter e tentar olhar um bocadinho para as saídas profissionais. Eu sei que pronto, acaba por ser difícil perceber aquilo, mas se a área vos interessar, a área da aeroespacial, e for uma área que se vêem a trabalhar, acho que deviam candidatar-se. Para quem está a fazer o curso, eu digo mais aproveitem. E claro que, pronto, tentem ter boas notas, tentem aprender muita coisa, participar no máximo de atividades que conseguirem, mas ao mesmo tempo não se esqueçam de aproveitar também enquanto cá estão, porque são anos muito bons e na realidade as memórias que ficam são mais as experiências que vocês vão tendo, aquele projeto que vocês participaram, mais do que a média com que acabaram. Mas é isso, e é uma altura muito boa, mas também há muita gente que diz a universidade são os melhores anos da vossa vida. Eu sinto que isso põe um bocadinho de pressão de isto ser mesmo os melhores anos, e não tem que ser, ainda há tanta coisa pela frente, mas podem ser muito bons anos, por isso aproveitem na mesma. Boa. Então, para finalizar o episódio, com a pergunta que fazemos sempre, o que é que dirias à Rafaela que acabou de entrar no curso? Acho que diria para se estressar um bocadinho menos. Eu sinto que, pronto, lá está, estava mais preocupada às vezes com notas ou com, se calhar não aprendi o suficiente nesta cadeira, devia ter aprendido mais, ou se calhar não escolhi esta cadeira certa e devia ter feito coisas um bocadinho diferentes, ou se calhar devia ter ido para outro projeto, ou procurar um projeto mais na área que eu depois queria trabalhar. E na realidade foram muitos stresses que acabaram por não me servir de muito, só para me preocupar mais na altura, porque acaba tudo por dar certo um bocadinho, e o que vocês não conseguirem aprender na faculdade podem sempre aprender depois, podem sempre procurar um projeto depois para se juntarem, ou uma empresa que faça aquilo, e também pronto, é isso, não tenho que tratar de tudo durante o curso. E na realidade eu tentava tanto prever as coisas e planear as coisas, e se tentasse prever como é que ia ser os meus 5 anos quando estava no primeiro ano, não ia conseguir. Primeiro houve uma pandemia, depois fui para o Canadá inesperadamente, no Aerotech também achava que ia ser uma coisa, acabei por nem ter a Cargo Challenge, que era o que eu tanto queria, e no entanto foram tudo experiências incríveis na mesma e não trocava por nada, por isso estressar menos, planear, mas não é preciso tentar planear tudo. Olha, foi um gosto ter-te cá connosco, obrigado mais uma vez por teres vindo. Obrigada, e muitas felicidades. Obrigado também a todos os que nos ouviram, e até ao próximo episódio.